Olá pessoal, tudo bem? Então, peço desculpas que mais uma vez meu vídeo sai na quinta-feira. De novo, crises, né? Então, resolvi falar hoje sobre um tema que, de certa forma, eu tenho conversado com algumas pessoas ao meu redor que estão vivendo crises do tipo especificamente financeira. Mas existem muitos tipos de crises que estão sempre ao nosso redor e por isso eu resolvi trazer esse tema para o vídeo. Acho que uma crise financeira aí é alguma coisa que tá vindo aí em todo o país, todo mundo fala que os preços estão caros. Era uma coisa que eu acho que já dava para prever que ia acontecer há um tempo atrás, né? E vou abordar de uma maneira geral, o que é um desafio, porque existem muitos tipos de crise, mas eu pensei em algumas linhas de crise, né? Crise existencial, né? Crise talvez consigo mesmo, de depressão, crise financeira, crise de matrimonial, crise religiosa, enfim. Eu tentei pensar assim em crises gerais para tratar aqui e como os livros podem nos ajudar nisso. Resolvi falar desse tema também porque eu sou uma pessoa que recorre muito aos livros como uma fonte de auxílio. Já houve momentos na minha vida em que eu estava muito desanimada, né, há muitos anos atrás, e de repente nesse meio me deparei com um livro, e esse livro me ajudou de forma grandiosa, que eu vou trazer esse livro aqui para vocês. E tentei, dentre os livros que eu tenho, já li, trazer aqueles que eu sinto que tem uma força especial, um impacto grande na vida de muitas pessoas que estão em crise, ou mesmo que estão bem, mas querem se preparar para momentos de crise. Então, aproveitando esse gancho, já deixo aqui a pergunta: que livro vocês leram em momentos de crise que auxiliou muito vocês? Ou se tem algum tipo de livro que ajuda vocês nesse momento? Deixem aí nos comentários que eu vou gostar muito de saber. É o tipo de tema que me interessa muito. Existem aqueles livros que são chamados autoajuda. Parece que tem gente que não gosta. Eu nunca tive nada contra, né? Acho que eu já li algum livro na linha autoajuda. Não sei se totalmente classificado como autoajuda. Mas o que eu tiro é o seguinte: se de repente tu tá num momento ruim, encontra ali uma mensagem que te auxilia, bom, então esse livro só pode ser bom, só pode ter um efeito bom em ti, se é o que tu precisava pro momento. Acho muito interessante conseguir auxílio em livros, pensando que é uma outra pessoa que escreveu. Então é um outro ser humano dialogando conosco, né? Pessoas que viveram em outros locais, em outros momentos, têm algo para nos oferecer. Então, todos os livros que eu falar aqui, vou deixar na descrição desse vídeo, caso alguém tenha interesse em adquirir algum. Lembrando que os meus links são comissionados, então uma vez que vocês compram pelo meu link, vocês me ajudam. Também quero dizer que tem um grupo no Telegram e eventualmente tem promoções, algumas coisas legais com preço legal na Amazon, e eu deixo lá no grupo caso alguém queira entrar, o link tá aqui embaixo também. Número 1 aqui, que tem a ver com essa historinha que eu contei sobre eu estar numa crise na minha vida, lá na minha adolescência, e eu tava acho que era algum retiro da igreja, e encontrei esse livro por acaso, e ele parecia, o título do livro é bem sugestivo, então ele parecia ser um título de auxílio mesmo. É A Luta Pessoal para Resolver os Problemas da Vida Íntima. Um grande título, bem comprido. E esse livrinho é escrito pelo Padre Jonas Abib. Não sei se vocês conhecem, mas o Padre Jonas Abib, que já é falecido, ele foi muito famoso pela Canção Nova. E nesse livro aqui, que eu confesso que faz muitos anos que eu li, não sei o que ele seria para mim hoje, até de repente cabe uma releitura, mas foi um livro que ele me ajudou pelo seguinte: aqui ele usa muito a palavra desânimo. Eu fiquei curiosa pensando por que ele usou essa palavra desânimo quando ele poderia ter usado, por exemplo, depressão, que é algo que muitas pessoas caem, né? Mas eu acho que ele tentou não ser clínico, né? Tentar ajudar pessoas que estão dentro da doença da depressão e fora dela, porque às vezes uma pessoa pode não estar com a depressão diagnosticada, mas pode estar num momento de desânimo, de aflição. Então eu acho que foi por isso que ele também escolheu esse termo assim um pouco mais genérico, desânimo. E ele convida o leitor nesse livro a não desanimar nunca. Então ele fala desânimo nunca mais. E então ele dá vários exemplos de pessoas que se viam em determinado tipo de situação e não perceberam que haviam
coisas boas naquela situação que a pessoa vivia. Até ele fez uma interpretação que eu nunca tinha ouvido falar e me marcou muito. Eu acho que ela não é algo oficial da igreja, é a história de Isabel. Conta a história de Isabel, parenta de Nossa Senhora, né, de Maria, mãe de Jesus, que ela estava grávida há 6 meses em silêncio. E aqui o padre Jonas Abib interpreta esse silêncio de Isabel como um silêncio de quem está deprimida. Isabel teve uma grande graça de engravidar na velhice, mas ela não ficou feliz com isso, ela ficou envergonhada. Mesmo que ela quisesse muito um filho, ela não reagiu bem ao que os outros pensariam, então ela se isolou. Eu achei uma teoria interessante, e com isso ele queria provar que ela não via a grande graça que estava acontecendo na vida dela, porque ela estava com uma visão muito pessimista da vida. E ele diz assim, você tem que fazer uma decisão forte, e eu achei muito interessante ele usar esse termo, decisão, lutar. Ele convoca o leitor a ter um espírito de luta. E, gente, eu pensei, é isso aí, sabe? Essa decisão. Ele me chamou pra reagir, sabe? E eu acho que realmente essa é, no fundo, a grande arma que qualquer ser humano vai ter para lutar contra seus problemas. Não se entregar. É claro que tem toda a questão da oração, de confiar em Deus. Vou falar de outros livros aqui que vão muito nessa linha, que tem muito esse mesmo sentimento. Eu vou procurar, gente, na Amazon para ver se tem esse livro para vender, porque eu realmente não sei, é um livro muito antigo e tal. Se eu achar, eu deixo aqui na descrição do vídeo o link para a compra do livro. Outro livro que ficou muito famoso foi este livro do Jordan Peterson. Já tem resenha aqui no canal. Jordan Peterson é um cara que é um pouco polêmico, porque ele tem um tipo de opinião que a gente poderia, vamos dizer, botar naquela caixinha do conservador de direita. Então, daqui a pouco muitas pessoas não vão gostar dessa visão. Mas aqui nesse livro, 12 Regras para a Vida, eu sinto que, apesar do Jordan ter todo um posicionamento político mesmo, ser um cara conservador, ele abrange algumas regras que ele criou que serviriam, assim, para qualquer ser humano. Acho que isso diz muito, em parte, o sucesso do livro. Ele tá falando de coisas que são muito humanas, que servem para qualquer um. Então, dentre diversos pontos, tá, que esse livro fala, se alguém estiver mais interessado, assista o meu vídeo, vou deixar aqui o link também para os livros que já tem resenha no canal. Então, para o 12 Regras para a Vida. Eu discuti bastante, mas eu queria destacar 2 pontos, tá, 2 regras das regras do livro, que eu acho que tem muito a ver com momentos de crise. Então, uma delas é a regra número 1, costas eretas e ombros para trás, tá? Então, nesse capítulo, basicamente, o Jordan, tô resumindo bastante, né? Ele vai nos falar sobre a importância da postura física, como ela interfere no jeito como nós nos enxergamos e como os outros nos enxergam. Mas ele vai além da postura física, né? Ele tá falando de uma atitude psicológica, de como nós nos portamos diante da vida. Então ele tá indo assim completamente contra um espírito derrotista. Ele está dizendo que nós nos entregamos para os problemas, para os nossos inimigos, diante das lutas da vida, quando nós temos uma postura derrotista. E as pessoas passam a nos enxergar assim também, quando a gente tá sempre assim, sabe? Ai, vida, ó Deus, sabe? Tipo o Charlie Brown. E isso me fez me lembrar muito de um outro livro até, mas isso é só uma citação, tá? Que é esse aqui, Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, que eu falei que o personagem, o pai do Eugênio aqui, o seu Ângelo, é um personagem que me incomodou um pouco, porque ele tinha justamente esse espírito derrotista. Quem lê esse livro, teve gente que já concordou comigo aí nos comentários, quando eu fiz resenha pra esse livro, o personagem, o pai dele, que ele quer respeitar, mas ele tem dificuldade de respeitar esse pai, justamente porque ele parece que já desistiu de tudo, sabe? Desistiu de lutar, de ser um exemplo pros filhos, de buscar trabalho. Ele é um cara derrotado na vida. De certa forma, isso me lembrou muito sobre isso que o Jordan Peterson tá falando, né? Cabeça pra cima, ergue as costas, ergue os ombros, muda a tua postura e teu jeito de reagir, que isso vai interferir também na maneira que os outros te veem. Então, essa postura derrotista, ela não nos ajuda em nada diante dos problemas da vida. Então, às vezes, só o fato da gente mudar um pouco a nossa postura, a gente já começa a mudar o jeito de ver as coisas e começa a mudar também a nossa realidade. Outra regra que esse livro traz, que é
em outro aspecto, seria a regra número 10. Seja preciso no que diz. Uma coisa que me incomodou nesse livro, gente, é que assim, ó, são 12 regras, cada regra tem um título. E eu tive que criar, não sei se vai dar pra enxergar, subtítulos pra mim mesma, pra mim me lembrar sobre o que fala a regra, porque o título da regra não diz nada que ver com o que ele acaba abordando no capítulo. Nada ou pouco a ver, o título não sugere muito. Então, a regra número 10 é seja preciso no que diz. E nesse capítulo ele vai falar sobre casamento, tá? Eu achei que ficou evidente, assim. Ele, claro, não é só sobre casamento, mas ele usa muito o exemplo conjugal aqui para falar sobre quando as coisas acontecem, porque, na verdade, o subtítulo desse livro é um antídoto para o caos. Né? Então, ele tá falando quando é que o caos impera. Então, ele tá falando, por exemplo, quando um casamento termina por causa de uma traição, algo assim drástico. E aí ele retoma um pouco e diz, mas será que não haviam evidências para que isso, dizendo que isso ia acontecer? Então, quando eu falei aqui no início do vídeo que a gente está vivendo uma crise econômica, de certa forma, tempos atrás, a gente já tinha evidências de que isso ia acontecer. Né? Então, se a gente retoma, a gente vê que sim, existiram pistas e coisas que às vezes nos indicam que algo ruim pode acontecer. Nem sempre, mas muitas vezes crises acontecem assim. Então o Jordan tá falando especificamente aqui do casamento. E não aquele casamento que já vem com muita briga, sabe? Ele tá falando de uma crise conjugal que acontece depois de anos de convivência, sabe? Aquele relacionamento que já não tem aquela chama inicial. Muitas pessoas enfrentam esse tipo de crise. Então, o casamento começa a perder aquela chama. E ele diz, por que isso acontece? Então, a falta de responsabilidade de cada um no casal, a passividade, a falta de comunicação. Ele diz que o segredo para um casamento se afundar é isso, é nada. Não fazer nada, nunca conversar com o parceiro, nunca dizer quais são as vontades, né? Nunca falar a respeito da intimidade conjugal, das relações, ou simplesmente algo que venha a trazer alguma emoção para a vida de casado. Ele fala assim, por exemplo, uma rotina entediante, né, uma aventura compartilhada. As deteriorações vão sendo aceitas e o casal nunca faz nada para reagir. Ninguém toma a frente e diz, vamos conversar, vamos mudar isso, sabe? Então a gente vai aceitando silenciosamente que, eu me comprometi com essa pessoa e agora eu vou ficar com ela, sem nunca tomar uma atitude diante do outro, ter uma conversa mais íntima sobre o que poderia ser melhor, ou talvez tentar surpreender o outro. Então eu achei que aqui tem um grande segredo, sim, para a vida conjugal. E eu queria antecipar até para vocês um outro livro que eu comprei agora, mas que eu ainda não li e eu já tô com muita expectativa nele, que o nome é do Fulton Sheen, que eu nunca li nada dele, mas todas as vezes que eu ouço esse homem falar, eu fico impressionada como ele era sábio, né? Então Fulton Sheen foi um bispo americano. Eu acho que agora com o Papa americano, o pessoal tem dito que pode vir a acontecer a beatificação de Fulton Sheen. Mas ele fala com muita simplicidade, e parece que nesse livro, que eu não li, mas já tô com muita expectativa, ele vai tratar também sobre essas mudanças que ocorrem no casamento, e como estar com essa presença, com esse pensamento de que Deus está no meio, como isso pode reavivar um casamento que aparentemente está morrendo. Então, fiquem atentos, eu acho que é um livro muito interessante. Se alguém não leu, pode aproveitar e ler agora e já entra na leitura comigo para quando o vídeo sair. Acho que outro livro que não poderia faltar, assim, pelo menos algum livro espiritual na minha lista, eu não deixaria de fora, porque existem muitas pessoas que têm crises espirituais, ou qualquer crise que uma pessoa esteja passando, sempre o espiritual vai estar um pouco associado nisso, né? Então, como superar os problemas da vida sem a presença de Deus, sem a espiritualidade na vida? Então eu tenho essa recomendação de outro livro que já tem vídeo no canal, que é A Oração de Santo Afonso. Sempre digo que é um livro fininho, letra grande, baratinho, sabe? E é um livro que Santo Afonso vai tratar
com objetividade, mais profundidade sobre o que é a vida de oração, por que procurar a Deus é tão importante e determinante na nossa vida e o quanto a vida de oração é o nosso recarregar as baterias, o quão importante ela é para a gente realmente conseguir diferença na nossa vida. Então, é um livro que eu recomendo muito para qualquer pessoa que esteja em crise, não sabe rezar, não consegue rezar, sente que a oração precisava ser mais presente na vida. Eu recomendo muito esse livro e acho que ele é essencial para enfrentar qualquer tipo de crise na vida. E talvez assim, falando em crises mais genéricas, outro livro que me ajudou muito num sentido prático da vida, mas esse prático se estendeu para outras áreas, foi um livro que foi realmente um best-seller há tempos atrás. Ele é um livro espécie autoajuda, mas como eu falei, bem prático, que é A Mágica da Arrumação, da Marie Kondo. Gente, eu não sei vocês, mas esse foi um livro que me surpreendeu demais, porque a Marie Kondo, ela ensina um método para organizar a casa. Mas o que a organização da casa tem a ver com eu me sentir melhor comigo mesma? O que a organização da casa tem a ver com uma crise do meu trabalho, com a crise financeira, com a crise conjugal? Então, a Marie Kondo, eu acho que ela realmente conseguiu um livro que surpreendeu muito as pessoas, porque ele vai além, né? Ela tá falando de colocar ordem no espaço que a gente vive, e isso significa confrontar realmente todos os itens que a gente tem. Roupas, livros, né? A gente tem muito livro, nós que lemos, itens diversos da casa, itens de valor sentimental, e ela fala que na hora que a gente desapega de certas coisas, olha e pensa, nossa, esse realmente é um livro importante para mim, esse tem que ficar, né? A gente reforça o sentido daquelas coisas que a gente já tem em casa, organiza o espaço, isso afeta e muito a clareza do que nós queremos para nossa própria vida. Ela bate muito nesse ponto no livro e eu realmente pude comprovar na prática. Na hora que a gente está organizando o nosso espaço, não é só a nossa vida prática que fica mais fácil, mas de certa forma a gente revisita certos objetivos de vida. Por que eu tenho essa roupa ainda se ela não tem nada a ver com o que eu quero? Por que eu não tenho mais livros que falem sobre determinado tipo de assunto se é o que realmente me interessa? Porque eu ainda tenho essas coisas que já não condizem mais com a minha vida, né? Porque eu tenho fotos de pessoas que já foram embora e não significam mais nada para mim. Então, revisitar itens de valor sentimental, itens da vida prática, eles nos dizem muito a respeito de quem nós somos. Então, depois que eu organizei meu espaço, muitas coisas mudaram na minha vida. Hoje, a organização, para mim, é uma peça fundamental para o meu trabalho, para o meu estudo, para minha família. Eu não vivo sem organização. Tudo bem que eu já sou uma pessoa meio assim do toque, gosto de tudo arrumado, mas eu sinto que o espaço organizado, ele interfere muito na minha saúde mental. Acho que é uma maneira bem prática organizar o nosso espaço e talvez no método da Marie Kondo que ajude a gente a também organizar um pouco da nossa vida interior, por que não? Né? Na verdade, o espaço exterior, ele é um reflexo de algo que a gente traz dentro de nós. Então, eu gostei muito desse livro e eu recomendo muito. Agora, mais um livro que também tem vídeo aqui no canal, né, que é o Regra de Vidas para a Mãe, como ordenar seu lar e trazer paz à alma. Então fala sobre como colocar os filhos no trabalho desde cedo, que eu acho que é uma coisa que é muito ignorada na sociedade que a gente vive, né? A gente tem filhos, parece para bonito, não entende que eles precisam entender desde pequenos que eles fazem parte de uma família, eles fazem parte de um grupo e eles também têm que colaborar. Então ensinar desde pequeno a organizar o próprio espaço, a tomar atitudes, a ser autônomo, essas coisas são muito importantes e a Holly vai falar muito disso nesse livro. Ela tinha 5 filhos, então eles tiveram que assumir cada um seu papel no lar para a casa ficar organizada e sobrar tempo para ela também. Então ensinar responsabilidades para a gente não ter aqueles adolescentes em casa, né, que a criança vira um adolescente, o adolescente vira um jovem rebelde, que depois vira um adulto que não sai de casa, enfim, ela vai falar muito sobre essa questão potente que é a educação, um método que é os 5 P's, então é o pessoa, para a pessoa cuidar de si mesmo, parceiro, para cuidar da vida conjugal, da paternidade, que é a vida com os filhos,
provedor, que então tem a ver com essa questão financeira, que é uma das crises que eu falei por aqui, e também a prece, que é a questão com Deus. Se a gente parar para pensar, esse livro até que ele é bem abrangente, né? Ele fala de vários tipos de crise: crise financeira, crise espiritual, crise conjugal, crise com os filhos, né? Crise familiar. Então, assim, ela tentou traçar uma regra anti-crises, uma regra para a gente cuidar do nosso espaço íntimo, da nossa vida familiar, mas que se distribui para a nossa vida. Ela acaba atingindo a nossa vida profissional, acaba atingindo a nossa vida na rua, atinge quem nós somos. Então é um livro que eu achei ele muito assim familiar, mas ele tem muito essa questão de como lidar com crises, como se organizar na vida, em diversos aspectos. É um livro que eu gostei muito, me ajudou bastante. Tem 2 livrinhos aqui que eu gostaria de falar deles juntos. É um livro que eu acho que ele tá na grade aí da autoajuda, que é A Bailarina de Auschwitz. Tem vídeo no canal. Esse aqui não tem vídeo no canal, tá? Que é a história de São Maximiliano Kolbe, o Mártir da Caridade. O que esses 2 livros têm em comum, assim como outros livros que eu acho que eu poderia colocar aqui, como o Diário de Anne Frank, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, porque eles se passam no mesmo contexto. São livros de pessoas que viveram o campo de concentração de Auschwitz. Então, são vidas de pessoas que olharam para um dos piores momentos da humanidade com um olhar positivo, tirando o sentido do momento em que viveram. Então, muitas vezes nós podemos não viver num momento tão extremo da humanidade, mas nós também sentimos as nossas dificuldades, né? Sejam elas pessoais, coisas que só nós sentimos conosco mesmo, ou sejam essas dificuldades públicas, financeiras. Nós também temos as nossas celas, né, como aquelas pessoas aqui viveram. Então, tirar um pouco da experiência dos outros é muito enriquecedor, uma maneira positiva. E como eu tinha falado do livro do Jordan Peterson, esse livro aqui da Bailarina de Auschwitz, a Edith vai nos falar muito sobre o quanto a força dela, a positividade, a vontade de fazer acontecer, a vontade de viver, a sobrevivência, o espírito dela de nunca desistir foi muito forte. O que também conversa com aquele livro que eu falei da luta pessoal. É uma luta pessoal, né? Então, apesar de Edith estar num momento em que ela tinha inimigos reais, né? Que eram os nazistas, que trancaram ela no campo de concentração, posteriormente os comunistas, né? E todas as perseguições que ela viveu, a vida dela não ficou no campo de concentração. As dificuldades seguiram com ela. O que sempre foi permanente na vida dela? A luta. Não desistir, sempre tentar de novo. Essa força, esse poder da escolha pessoal dela. Então, essa é uma história muito marcante. Assim como a vida de São Maximiliano, que através da sua fé sempre pôde se manter sereno diante das maiores adversidades, né? Também entendendo que momentos de crise acontecem muitas vezes porque Deus permite na nossa vida. Então isso é tratado nesse livro. A Edith também fala muito em Deus, né? Eu não consigo deixar Deus de fora em nenhum momento de crise e sinto que os seres humanos mais procuram muito a vida espiritual em momentos de crise. Então vai se encontrar isso nesses livros, né? E Viktor Frankl também, esse livro fala muito de Viktor Frankl, como pai da logoterapia, né, que saído também dos campos de concentração, conseguiu encontrar essa ideia de que o sentido, ter um sentido forte na vida é o nosso motivador, é a nossa força motriz para continuar, apesar de qualquer problema que a gente venha enfrentar na vida. Livro que eu estou recomendando, mas esse livro também é um tipo um pouco específico, eu já falei por aqui, tem 2 vídeos no canal sobre ele, que é Os Diários da Sylvia Plath, tá? Que é um livro que eu gostei demais, porque a Sylvia, ela era uma pessoa, além de uma grande escritora, né, ela passou por depressão, passou por suicídio, né, a história da Sylvia não é uma história positiva, embora que eu não estou recomendando A Redoma de Vidro, porque A Redoma de Vidro, que é o livro que ela escreveu, é um livro que pode ser o gatilho. Se tu já tá numa crise e lê A Redoma de Vidro, pode ser que tu termine mesmo se afundando. É um livro muito perigoso, eu acho, sabe? Mas aqui nos diários, a gente permeia
esse meio e não chega a se afundar. Os diários têm uma linguagem muito mais tranquila, né? Porque pegam outros aspectos da vida da Silvia. Mas ela é uma pessoa que lutava muito com autoestima, com depressão, com tentativas de suicídio. Então, eu acho um livro interessante para quem sente assim, nossa, só eu tô passando por isso. Não. Então, tem aqui, nesse diário, muitas descrições de uma pessoa que era incrivelmente talentosa e não conseguia fazer disso o suficiente para ela. Ela ainda se sentia menor, ela se sentia desconfiada do seu próprio talento, tinha momentos de depressão. Então, assim, é nesse sentido que eu recomendo. Se alguém acha que os diários também podem ser um gatilho, então não leia. Mas eu digo que, pra mim, os diários da Sylvia Plath se tornaram uma leitura que eu sempre volto. Quando eu começo a me sentir um pouco com problemas de autoestima, eu volto nessa leitura e gosto de ver, olha, ela sentia a mesma coisa que eu, tá? Então, eu não me sinto sozinha na hora que eu leio isso, por isso que eu recomendo. Essas foram algumas das leituras que eu tinha para momentos de crise, mas como eu falei, eu gostaria de ouvir de vocês, que outros livros vocês recomendam, que livros marcaram vocês em momentos de crise. Esses, claro, eu tô trazendo muito da minha própria experiência, foram livros que, pra mim, foram muito impactantes em momentos de crise da minha vida, mas cada um tem os seus. Então, gostaria de saber dos seus, gostaria de saber o que vocês acharam. E aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Até a próxima!